Um novo jogo de terror e sobrevivência apareceu no Roblox e tem feito muitas pessoas ficarem com dúvidas a respeito da sua história. 99 Noites na Floresta, esse novo jogo recente é baseado também em uma história real. E também tem vários mistérios e coisas interessantes que eu quero contar aqui nesse vídeo para explicar para vocês a história de 99 Noites na Floresta. Deixa o gostei, tamo junto, muito obrigado já por estar assistindo e eu vou explicar o máximo que tem desse novo jogo que é bem interessante, que você sobrevive ali com seus amigos. Eu vou explicar um pouco da premissa e também explicar como assim ele é baseado numa história de verdade. Você vai entender tudo nesse vídeo aqui. Primeiramente, temos que explicar o que é 99 Noites na Floresta. Você e seus amigos estão procurando algumas crianças que vocês têm 99 dias para encontrar todas elas e também desviar de alguns perigos que tem dentro da floresta, onde aparentemente alguma coisa aconteceu numa floresta perto de uma cidade e aí já estavam sendo relatados alguns desaparecimentos e também uma formação de uma organização, uma espécie de culto e também algumas partes, sabe, de estruturas científicas tentando estudar as tais criaturas da floresta. Isso são rumores e lendas que as pessoas contavam na cidade grande e aí você e seus amigos entram lá para ver o que está acontecendo. No caso, a missão é basicamente recuperar onde está cada criança, enfrentar cada ser da floresta que tá ali, cercando e protegendo a área que essas crianças estão ali sequestradas. E você tem que lidar, né, na parte do dia, em pegar recurso e deixar sua base mais forte, porque, né, você só tá vivo por conta da luz da sua fogueira. Se você deixar a luz da fogueira apagar, as criaturas da noite, os bichos bizarros que estão andando e perambulando pela floresta, podem vir agarrar você e os seus amigos. Não só os animais que estão ali na floresta, que tem escorpião, tem urso, tem lobo, o lobo alfa e urso, né, mais poderoso ainda, dependendo do bioma que aparecer, além dos cultistas que tem ali, sabe, fazendo o cerco e fazendo seus rituais, temos também grandes criaturas misteriosas. A primeira coisa que eu tenho que falar é que a história do jogo é meio que baseada sim numa história real, onde 4 crianças acabaram sobrevivendo por 40 dias no meio da floresta colombiana. E ao que tudo indica, essas crianças, elas estavam com seus pais mais o piloto, e aí elas estavam andando de avião, aqueles aeroplanos pequenos, e aí aconteceu algum problema, uma parte de turbulência, e aparentemente devido a essa falha mecânica, as crianças caíram junto com seus pais e o piloto, mas os pais e o piloto não sobreviveram à queda. As 4 crianças sobreviveram bem e inclusive a idade delas é até um negócio meio assustador, porque a mais velha tem 13 anos, é a única que teria mais condições de, sei lá, talvez sobreviveu, fazer alguma coisa, mas a outra tinha 9, outra tinha 4, outra tinha 1 ano de idade, ou seja, a outra uma bebê ainda, um neném. Mas por incrível que pareça, pelo conhecimento tanto das 3 crianças que conseguiam fazer alguma coisa, cuidando ainda do irmãozinho mais novo, né, o neném que também caiu junto, eles conseguiram passar 40 dias no meio da floresta. Isso porque na hora que o avião caiu, eles demoraram alguns dias para chegar no resgate, né, pelo ali as autoridades locais a chegar onde estava o avião. Então o avião caiu, eles demoraram ainda alguns dias para chegar onde estava o avião, porque eles tinham que andar mata dentro. Quando chegaram na onde o avião estava, as crianças não estavam ali. Eles encontraram os corpos das vítimas, mas não encontraram as crianças que também, né, falaram, pô, o que aconteceu? Será que algum animal levou? O que aconteceu? Mas aí eles acabaram percebendo que tinha rastros das crianças andando pelo meio da mata. Eles foram andando e demoraram 40 dias até achar onde estavam as crianças mesmo. E ainda essa operação ficou conhecida como Operação Esperança, e que também explica por que essas crianças acabaram conseguindo sobreviver. Pelo que dá a entender, elas têm alguma nacionalidade indígena, ou seja, os pais ensinavam bastante coisas da terra, como andar por trilhas e como pegar suprimentos e alimento, né, no meio da natureza. Talvez como fazer um acampamento ou algo do tipo para poderem se proteger do frio e também de outros possíveis predadores. De talvez se esconder em algum lugar ou de saber aonde pode se esconder ou não, se é de algum animal ou se é alguma coisa, sabe, que é uma gruta ali que eles podem ficar de boa. Pelo que dá a entender, ali naquela região também tem muita mandioca, farinha, né, de mandioca também. Na verdade, a parte bruta, né, elas pegavam e faziam
faziam, né, a farinha, né, dessa mistura, e depois de um tempo elas comeram sementes, né, que deixavam dessas mandiocas pra trás. E pelo que dá a entender, a galera, né, conseguiu fazer o resgate e deixaram depois as crianças 2 semanas no hospital, e agora são os tios que tomam conta das crianças que foram resgatadas. Tá, mas o que isso tem a ver com um cervo que vem no meio do mato, uma coruja, né, bizarra também que vem, e um carneiro, né, que vem com tudo, andando com um chifre pra cima de você? E aí agora vem os eventos do jogo mesmo, do que tá acontecendo. E aí que os criadores do jogo misturaram um pouco desse conhecimento, né, da parte da floresta e tudo mais, com uma outra coisa que é um mito que tem, né, em pessoas que se perdem na floresta, que é o tal do Wendigo, ou também de chamado o não-cervo. Pelo que dá a entender, o Wendigo, ele fica mais na parte norte dos Estados Unidos, principalmente em algumas tribos antigas canadenses e também ali do norte dos Estados Unidos. Aí tem essa figura meio humanoide que tem características de cervo e que ela é sedenta por carne e que andaria por todos os lados procurando novas vítimas e também para cuidar da região da floresta. Existe uma espécie meio zumbificada ou uma coisa de um cervo meio zumbificado que a galera leva nessas artes, só que é meio que do folclore ali daquela galera, principalmente das tribos algonquianos, aí também das montanhas Apalaches, daqueles lados do norte que eu falei para vocês agora. Além de que esse Wendigo, ele tem habilidades de se camuflar, de imitar vozes humanas, justamente, né, tentando ali atrair mais outros seres humanos para ficar perto dele quando ele tá com fome. Mas aí quando chega perto vem um cheiro podre, o que faria, né, os humanos saírem fora. Mas aí ele tenta falar que tá precisando de ajuda ou algo do tipo. Existem 2 formas desse bicho existir pelos folclores da época. Um é de um ser humano que acabou ficando muito ganancioso, querendo mais e mais e mais poder, e que acabou sendo forçado a ser um canibal, a comer carne humana. E a outra forma é possessão, onde o espírito acaba entrando no corpo ali da pessoa, da vítima, e aí esse espírito acaba fazendo uma transformação de dentro para fora, fazendo com que, né, a pessoa virasse esse caçador, né, com uma cara meio de cervo, indo e caçando outras pessoas. Mas é basicamente um símbolo para que você não seja uma pessoa egoísta ou gananciosa, para simbolizar os perigos que é de ser uma pessoa que só pensa em si mesma ou de que quer tudo para si. Já que estamos falando da criatura que tá por volta daquela floresta, temos então os próprios guardas florestais que relatam algumas coisas que viram, onde você pode acabar encontrando essas notas chegando, né, aonde esses guardas florestais ficavam. Eles não estão mais no local porque o cervo deve ter acabado com eles, mas muitos deles vão relatar que o cervo fica observando, olhando e vendo as suas atitudes conforme os dias vão passando. Primeiramente, ele não ataca de início, ele não vai pra cima de você, ele fica te estudando, o que você faz, seus movimentos, ele fica olhando, encarando para ver o que você faz. Depois foram perceber que esse cervo, né, essa criatura, começa a andar um pouco mais perto e chegar, tentar se comunicar ou tentar fazer alguma coisa com você que talvez seja te pegar e te agarrar. Não dá para saber, pois o próprio guarda florestal falou que pegou a lanterna e jogou na cara do cervo. Então ele não gosta muito de luz. Já mostrou que o cervo, na hora que ele jogou a lanterna, ele saiu correndo para fora. E aí, conforme os outros dias foram passando do guarda florestal, ele acabou, cara, sendo perseguido pelo bicho até que o sol acabou nascendo e aí o bicho acabou sumindo das costas dele, como se fosse, nossa, não tivesse nada atrás dele mesmo. Então, tudo que é muito claro e luz acaba afastando o bicho e impede que ele venha pra cima de você. Isso vale também tanto pra coruja quanto também pro carneiro. Temos também notas de caçadores que foram ali pegar peles de animais, que também tem, né, um mercador de peles que passa às vezes no acampamento, só que ele só vem durante o dia, né, que é mais seguro andar por ali, porque à noite, novamente, o caçador até tentou atirar no bicho, fazer alguma coisa, mas balas não funcionam contra essa criatura. Nem contra ele, nem contra a coruja e também contra o carneiro. Bala não funciona. Ao que tudo indica, pela história do jogo, essa criatura acabou nascendo de um laboratório, tanto que tem até notas espalhadas pelo lugar e tudo mais, que existe um laboratório mais a fundo da floresta, e que é justamente dali que essa criatura veio, tanto que quando a gente chega no 99 dias, essa
esta criatura, ela sai correndo, ela vai embora, meio que, ó, vou voltar pra onde eu moro, que ela vai pra um sistema de duto ali, um sistema de esgoto, melhor dizendo, que aí seria aonde vai a ligação pra próxima parte, que seria no laboratório. Talvez venha uma parte pra gente sobreviver nesse laboratório gigante, ou vai ser um novo bioma, que aí vai poder ser destrancado mais ainda além, né, do que a gente já tem. Pode ser uma coisa a vir no futuro, mas a gente não chegou aí no laboratório pra ver como que esse cervo nasceu. Existe uma outra teoria que a galera fala que veio de um cervo de Okinawa. A ideia desse cervo de Okinawa é que lá em Okinawa, né, numa ilha da parte leste do Japão, do nada surgiu um cervo. E aí a galera falou assim, mas não tem cervos por aqui, não existe cervos nesta região da floresta. E aí então que a galera acabou descobrindo que tinha, né, meio que coisas ali perto fazendo animais para que eles pudessem se reproduzir, talvez para tentar vender essas espécies, né, para algum zoológico ou algo do tipo. Mas parece que o experimento deu errado e alguns animais acabaram fugindo desta empresa, né, desta farmacêutica tentando replicar animais. Isso eu tô falando do mito do cervo de Okinawa. E aí o cervo foi visto e depois de 2023 a galera nunca mais viu esse cervo por lá. Pode ser que ele foi capturado de volta e sendo colocado nesta farmacêutica ou presa genética. Aqui na história do 99 Noites pode ser algo parecido. O cervo estava no laboratório, talvez justamente para ser procriado, para ser vendido para algum zoológico, ou ser base para algum tipo de experimento para pegar as forças desses animais para deixarem os humanos mais poderosos ou algo assim, ou para tentar aumentar a população de cervos ou algo assim, sei lá, não dá para saber direito. E aí esses animais acabaram ficando revoltados de serem cobaias deste lugar e acabaram saindo fora, né, e tentando sobreviver na floresta que tinha ali perto. Muito possivelmente esses experimentos com animais não só são clandestinos, como também proibidos em vários países. Por isso que tinha que ficar meio que num lugar que ninguém pudesse ver. E da mesma forma que eles fizeram com o cervo, a mesma coisa aconteceu com a coruja e também com o carneiro. Seriam experimentos deste laboratório que acabaram, né, saindo errado e talvez eles destruíram o laboratório, ou o laboratório ainda é muito longe e eles acabaram tentando sobreviver na floresta, e aí esse laboratório pode estar tentando capturar esses animais de volta. E aí agora eles estão tentando procurar comida, o que quer que apareça ali naquela floresta. Aí você me diz, tá, mas e as crianças e qual que é então a intenção, né, já que as crianças estão presas? Aí existem algumas possibilidades. Pode ser que o cervo, ele prendeu as crianças, visto que existem alguns aviões pelo mapa, que é essas crianças possam ter caído. O cervo, vendo que a criança não tem lá muita carne, não tem, né, muito nutriente para ele acabou prendendo essas crianças no meio da floresta, fazendo então as crianças ficarem desaparecidas. E aí algum outro guarda florestal encontrou a localização, mas tem várias criaturas amandadas do cervo protegendo aquelas crianças. E aí o que é a ideia do cervo? Pô, eu deixo a criança presa, vai atrair mais pessoas para salvar essas crianças, e eu consigo então no meio desse caminho matar quem as pessoas querem salvar essas crianças. Então tipo, ó, você vai lá salvar a criança, então eu pego você no meio do caminho à noite e aí eu consigo encher meu bucho. Isso vale também para coruja e também para o carneiro, que devem se alimentar de carne humana. E aí então o que seriam os cultistas que estão agora também naquela região? Pode ser que alguém que acampou ali acabou vendo esses mitos e lendas, e aí a explicação é a seguinte: talvez eles acabaram entrando em um acordo onde eles passariam não ser comidos pelo cervo, já que eles não conseguem fugir da floresta, então eles tentam pegar outros seres humanos para entregar pro cervo não matar eles. Meio que é tipo assim, ó, a gente existe aqui na floresta, e aí acabou se tornando um certo culto ao cervo e também aos outros animais que estão ali, né, a coruja e o carneiro, fazendo com que as outras coisas que aparecessem, né, sobreviventes que tentam salvar as crianças, também sejam pegos pelos cultistas para alimentarem o cervo. E com isso eles acreditam que talvez ganham a força do cervo e que o cervo compartilhe o seu segredo ou da onde ele veio, sei lá. Ou também seja só uma relação do tipo, olha, a gente tá aqui, né, a gente entrega algumas pessoas pra vocês comer aí. Come essas pessoas aí, mas não come ou não. Então pode ser essa relação em que esses cultistas querem ficar ali agora pela proteção, né, para eles continuarem fazendo as suas coisas bizarras, né, de cultos, sem ter ninguém enchendo o saco no meio da floresta. E aí eles acabam pegando corpos de pessoas e entregando pro cervo e entregando pra coruja e pro carneiro, para que todo mundo possa viver ali em paz. E aí os cultistas continuam fazendo as palhaçadas deles, enquanto eles entregam outras pessoas
pessoas pro cervo poder comer. Ou talvez na esperança deles ganharem a força do cervo, ou para justamente poderem sobreviver fazendo as coisas ali. Existem alguns biomas, né, que dá para você chegar ali perto da floresta. Se você pegar o bioma da neve, então vai vir o cervo e a coruja. Mas agora, recentemente, se você pegar o bioma de lava, você vai ver o cervo e também o carneiro. O carneiro, ele vai ter uma habilidade que ele vai vir correndo pra cima de você que nem um louco. E aí você tem que desviar pra esquerda ou pra direita, porque ele vai vir numa reta atrás de você. Vindo com o chifre dele, e ele vai meter a porrada. A outra parte, se você pegar o bioma de neve, vem a coruja e na hora que ela pousar, né, que ela vai ficar voando pela floresta, na hora que ela pousar, você tem que ficar parado porque ela vai entender que não tem ninguém ali. Depois de um tempo, ela voa e vai embora. Então você tem que ficar meio que esperto para poder voltar para base e aí conseguir, né, salvar as crianças depois do fim do dia. Bom, pessoas, é isso que eu tinha que contar a história de 99 Noites. Não temos ainda grandes informações. Pode ser que venha, né, o laboratório, venha justamente de onde veio o cervo, de onde venha, né, as coisas da coruja, de onde veio, né, essas criaturas, de onde elas surgiram. Será que elas surgiram porque os cultistas também invocaram elas? Também uma possibilidade. Mas, pelo que os arquivos mostram, essas criaturas vieram de algum laboratório. Não dá pra saber ainda onde tá esse laboratório, né, o que vai acontecer, talvez venha nas próximas atualizações. Muito obrigado, pessoas que assistiram esse vídeo. Comenta aí o que vocês acham. Deixa o gostei para dar uma força pro nosso trabalho. Se inscreve, ativa o sino, tem vídeo novo todo dia. Eu me despeço de vocês e até a próxima.